Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando mais um programa TV Corrida. E hoje o TV Corrida tem a honra de receber aqui o jornalista e posso dizer assim, um oráculo verdadeiro dos períodos atuais, Américo Teixeira Júnior. Américo, como vai? Tudo bom? Tudo bem, muito obrigado. Prazer estar aqui com você. Prazer é todo nosso. E eu queria também saudar todos que estão em casa, todo mundo que está no nosso chat. Já mande a sua pergunta, porque hoje vai ter prêmio. Hoje vai ter prêmio. Eu vou fazer uma pergunta no meio do programa. Quem acertar a pergunta aqui no chat interativo vai receber um super kit da seletiva de kart Petrobras, um boné e uma camiseta, um boné bordado, muito bacana, e uma camiseta que será enviado sem custos para sua casa se você morar no Brasil. Se você morar fora do Brasil, você não está concorrendo. Nada contra os estrangeiros que tem no nosso chat. Américo, tudo bom com você? Tudo. Primeiro eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa, onde os internautas mandam. Quem manda é o internauta e nós, graças a Deus, temos muitos internautas presentes aqui no nosso chat e já estão pipocando várias perguntas. Mas antes de passar para as perguntas de vocês aí de casa, e vocês já mandem aqui no nosso chat, eu queria fazer a pergunta básica que eu sempre faço a todos que vêm aqui. Como você foi parar no meio do automobilismo? Bom, Inácio, obrigado pelo convite. Eu nunca tive dúvidas que eu queria ser jornalista de automobilismo. É algo que me acompanha desde os 9, 10 anos de idade. Eu comecei vendo Fórmula 1 na década de 70 com meu tio Gilvan, que hoje é médico, mora nos Estados Unidos, e de lá para cá nunca mais parei. Eu estabeleço como início de carreira, 1981, abril de 81, quando eu comecei a escrever em jornal. Na época, obviamente, não era como é hoje. Qualquer tijolinho num jornal impresso demandava um certo trabalho. Não era um período tão democrático como hoje, que pelas ferramentas da internet qualquer pessoa pode, com facilidade, expor a sua opinião, expor o seu ponto de vista. E de lá para cá nunca mais parei. Houve alguns momentos em que eu estive no jornalismo fazendo coisas que não eram de automobilismo, mas atuando no automobilismo paralelamente. Então, fazer as contas de 81 para cá é uma estradinha. Vai fazer 33 anos ano que vem, já está 32. Muito interessante. E para quem também ainda não está familiarizado, ele é dono do portal Diário Motorsport, que nos provê sempre com informações frescas de primeiríssima mão sobre Fórmula 1, Fórmula Indy e exatamente na Fórmula Indy, onde você assessora o Hélio Castro Neves. Como começou essa parceria com o Hélio? Boa pergunta. Eu fui o primeiro assessor de imprensa do Hélio. 1987 para 1988. Trabalhamos juntos até a ida dele para a Fórmula 3. E a partir daquele momento, nós estamos falando de 1993, eu fui desenvolver uma carreira de assessor de imprensa com outros pilotos, depois em revista, e ele foi para a Europa e depois para os Estados Unidos. Retomamos em 2009. Tá. E de lá para cá... Na Penske. Exatamente. Então você pegou aquele momento, o olho de furacão da questão do processo nos Estados Unidos, você pegou bem no olho do furacão. Exatamente. E pela minha ligação com a família, com ele, e pelo fato de ter começado o trabalho muito cedo, eu fui uma das testemunhas de defesa que foram roladas aqui do Brasil para prestar depoimento lá na Corte de Miami. Lembrando, para quem não lembra desse caso, que o Hélio foi inocentado das acusações de coisas de desvios fiscais, uns cambalachos que teriam acusado ele, ele foi inocentado, tanto foi inocentado que foi o ganhador das 500 milhas de Indianápolis, logo depois da absolvição, que teve um caráter de redenção total, né? Completo. Nenhuma vitória do Hélio teve um significado tão grande como aquele. A família, não só ele, mas a família e os amigos passaram por um momento absolutamente indescritível. Nem eu que estive presente
em determinada fase daquele momento, sei descrever o que foi aquilo, em termos de injustiça, em termos de tensão, mas o Hélio tem uma capacidade inigualável de superar os momentos difíceis e enxergar o lado positivo. Eu tenho 50 e poucos anos, o Hélio é mais novo do que eu, e eu estou sempre aprendendo com ele nesse aspecto, ver o lado positivo. Outra pessoa no lugar do Hélio estaria esmurrando a parede em função do resultado de Fontana. O Hélio está absolutamente tranquilo, já pensando em 2014, e não foi diferente no momento do julgamento. Claro que o abalou, como ele sempre diz, é uma cicatriz que fica, ela não desaparece, mas ele conseguiu transmutar aquilo em algo que o fortaleceu, e não tenho dúvidas, o Hélio Castro Neves hoje é um homem melhor em termos de visão de mundo, de posicionamento diante dos problemas, visão de família e de justiça do que era antes daquilo. Obviamente não precisava ter passado por tudo aquilo para aprender essas coisas. Mas uma vez que passou, ele soube fazer essa transformação. Soube fazer do limão uma limonada, como dizem, né? Muito bem, muitas perguntas chegando. Você pode imaginar qual é a pergunta que o pessoal mais está querendo saber. É em relação ao seu furo internacional. Você que deu um furo internacional, você não é o seu primeiro. Aliás, a gente estava até conversando, você já tinha cravado o Pérez na McLaren, você cravou que o Bruno Senna estava fora da Fórmula 1 antes dele anunciar a ida para Aston Martin. Você cravou... e você cravou... Tinha um terceiro. A permanência do Felipe em 2000. É verdade, em 2012. E aí, exatamente, até a gente falou disso. Você cravou que iria ficar e depois o Lito cravou a data do anúncio. E esse ano você cravou uma das notícias mais esperadas, que é o futuro do Felipe Massa, que, segundo as suas informações, que até hoje não decepcionaram, diga-se, ele assinou já o contrato com a Williams, não é isso? Sim. Antes de mais nada, eu queria explicar para o amigo que está em casa, que está aqui, como é que a gente monta esse negócio. Ninguém é irresponsável para dar uma notícia que pode ser contestada. Mas você tem que buscar elementos em várias áreas que circundam o mundo do automobilismo, e daí que você tira, obviamente eu não posso dar detalhes, que é um compromisso moral e ético que eu tenho com a minha fonte, mas vocês se surpreenderiam se eu dissesse qual foi a minha fonte. Porque ela não está no paddock, não está naquele burburinho do dia a dia. Por quê? Porque hoje a Fórmula 1 é muito pasteurizada. Então, não adianta você perguntar para o assessor de imprensa da Williams, para o empresário do Felipe Massa, para o patrocinador ou sei lá quem, se essa notícia é verdadeira, que óbvio que eles vão negar. É tão óbvio que a negação virá ao você questionar essas fontes, que chega a ser perda de tempo ir atrás dela. A não ser que o seu objetivo seja negar, botar a negação na boca de outras pessoas. Aí é outra história. Mas você nunca vai obter a confirmação dessas informações com esses caminhos óbvios. Exatamente, porque são grupos que estão muito comprometidos com o futuro do piloto, com a negociação, com detalhes que a gente que está de fora não conhece. Mas aí é que está, quem tem compromisso com o piloto é o empresário dele, é o assessor dele, não sou eu. A minha função é informar. Eu não gosto, eu acho que o automobilismo, eu acho que o jornalismo tem muito de motivação. E eu me sinto motivado a buscar essas notícias. Eu não gosto de ficar analisando, porque tem quem faça. Eu não gosto de ficar cobrindo corrida, porque tem quem faça e faz muito bem. Então, eu me motivo indo atrás dessa notícia que ninguém deu. Eu não sei comparar números, não sei se o Diário Motorsport é um site de grande audiência ou de baixa audiência. O fato é que eu sempre quis que o leitor do site tivesse em mente o seguinte: vou dar uma olhada lá no site do Américo,
porque lá costuma ter alguma coisa diferente. E é com essa dinâmica que eu tento desenvolver o trabalho. E é lógico, você corre um risco, porque você sabe muito bem que as coisas na Fórmula 1, no automobilismo de maneira geral, mas na Fórmula 1 especificamente, mudam muito rapidamente. Mas, repito, confio na fonte, nas apurações que eu fiz. Colaterais. Que eu fiz em torno do que estava acontecendo. Obtive a confirmação, então eu posso dizer com toda tranquilidade para vocês. Nos próximos dias será anunciada a contratação do Felipe Massa pela Williams no contrato de 5 anos. Aí eu já devo responder umas perguntas, porque as pessoas falam, mas gente, o contrato de 5 anos, que catso é esse? Na verdade, não peguei contrato na mão, não sei, mas é comum, sim, contrato de longo termo. O que existe é uma infinidade de cláusulas que permitem a renegociação ou até mesmo a rescisão do contrato de ano a ano. Mas esses contratos estão normalmente vinculados ou a um grande patrocinador ou a um grande fornecedor de tecnologia. Então, foi assinado um vínculo de 5 anos do Felipe Massa, do grupo que o apoia, com a Williams. Mas, sem dúvida... O grupo que o apoia, você diz empresários, ou o grupo que o apoia incluiria alguma coisa no sentido comercial? Eu não sei. Quando eu digo grupo que o apoia, eu digo o seguinte, hoje o piloto de Fórmula 1 não é uma pessoa física que está lá exercendo um emprego comum. É uma pessoa jurídica sobre a qual estão montadas estruturas bastante fortes, seja comercial, seja de marketing, seja de fornecimento de tecnologia, seja de parceria técnica. Então, eu não saberia dizer... Qual a natureza dos apoios? Exatamente, mas a gente não pode enxergar o Felipe Massa como uma pessoa física que está lá assinando um empregozinho. Bidimensionalmente. Né? Exatamente. A gente tem que pensar a coisa a longo prazo. E a gente não pode esquecer que a gente vinha de um risco de não ter um piloto brasileiro na Fórmula 1. Do ponto de vista prático do Grande Prêmio, eu acho que isso não ia fazer qualquer diferença, porque Interlagos é um circuito pequeno, do ponto de vista de acomodação de público. Não é igual, por exemplo, Indianápolis, que cabe 400 mil. Exatamente. E tem uma grande área para atividades corporativas, então o que sobra para o público é muito pequeno. E a gente precisa separar o fã do brasileiro que está vencendo daquele fã que é especializado em automobilismo. Você falou uma coisa muito importante, porque no Brasil tem muito da moda, né? O Brasil está ganhando, eu gosto desse esporte. Aí o Brasil para de ganhar. Isso a gente até já falei várias vezes aqui no nosso programa. A gente pode lembrar o exemplo da própria Fórmula 1, que teve uma descendência, mas ainda pela tradição forte e arraigada, ainda tem uma massa grande que... Sem dúvida. Mas se a gente for pensar no tênis, quando o Guga era campeão, todo mundo sabia falar de vôlei, de saque, papapá. Aí não temos um nome grande, um nome forte, perdeu-se o interesse. Hoje é MMA. Você falou do Guga. Os caras da minha idade vão lembrar das etapas do WTCC no Brasil com Thomas Koch. Então, houve uma época, antes dessa fase Guga, na fase do Thomas Koch jogando WTC no Brasil, houve um plus. Eu mesmo, moleque, fui jogar tênis. Terrível, horrível. Né? Como tenista, você é um ótimo jornalista. Sei lá, míope, canhoto, eu conseguia jogar a bolinha para o lado de fora da quadra, na rua. Era uma coisa fantástica. Né? Então, você tem razão, mas tem o fã, que é aquele que consome o trabalho que a gente faz, o trabalho que você faz, que é o fã que consome revista brasileira e internacional, é aquele que está atrás da informação especializada. Ele é óbvio que ele vai torcer para um brasileiro, se tiver em condições de. Mas ele é fundamentalmente um fã do automobilismo. Então é aquele cidadão que vai numa etapa de endurance, vai numa etapa de Fórmula 1, vai ver a Indy, porque ele tem esta ligação com o esporte, não com a pessoa. Mas, sem dúvida, a ausência de um piloto brasileiro
independentemente da condição dele, interfere sim na audiência da TV, interfere sim em eventuais acordos comerciais, e esta manutenção do Felipe na categoria tem uma importância estratégica também. Então, quando eu digo grupo de apoio, eu também posso imaginar que todos os interessados... Eu não estou afirmando, mas como analista, eu posso imaginar que tenha tido uma participação da Rede Globo. Uhum. Não estou dizendo que tenha tido, mas eu suponho que tenha havido... Faria sentido. Faria total sentido que a Rede Globo tivesse uma participação nesse esforço conjunto para manter o Felipe na categoria. Então, é um negócio, é um grande negócio, uma grande vitrine de marketing e tecnologia que não pode simplesmente ser perdida. Exato. Vejamos mais perguntas aqui. Microfone da vista muito baixo. Espera aí. Vamos ver. Mais perguntas? Bom, qual microfone está com chiado? Letícia, estamos tendo informações de que um dos microfones está fazendo muito chiado. Veja qual e senão a gente troca, não tem nenhum problema, viu, pessoal? Aqui televisão ao vivo a gente troca mesmo. Uma pergunta interessante, o Israel Vasconcelos. Você já abriu mão de dar um furo de reportagem por saber que isso prejudicaria ou poderia prejudicar alguém? Qual o limite da ética e do profissionalismo no jornalismo? Por exemplo, até que ponto um furo, pelo furo, vale a pena? Por exemplo, no caso do Felipe Massa, eu não creio que deve ter um prejuízo. Mas, por exemplo, num caso sensível, você sabe que o cara está negociando com outro e aí você tem informação de que, na verdade, é com um e isso pode melar. Até que ponto isso interfere na sua linha de trabalho? Israel, né? Israel Vasconcelos. Olha, Israel, já deixei de dar informação quente por saber que aquilo poderia causar algum tumulto, algum prejuízo. Uhum. E essa informação depois se confirmou? Depois se confirmou. Já deixei de dar informação porque me foi solicitado de forma muito objetiva pela fonte que eu não podia antes da hora. Que eu não podia antes da hora. E sim, eu tenho um compromisso com o meu leitor. O meu compromisso é com o leitor. Vamos dividir as coisas. Você disse bem, eu atuo como assessor de imprensa de um lado, eu atuo como repórter do outro. O Américo Repórter tem um compromisso com o leitor. Mas a gente precisa ter um pouco de sensibilidade, a não sei que nome que se daria a isso, se ética, se bom senso, sei lá o quê. O fato é que você interage no meio e você tem, obviamente, situações em que se vê na necessidade de questionar se aquilo vai criar um problema ou não. Né? No mais das vezes, 99,99%, eu opto por publicar porque, como eu disse, os compromissos têm que ser com o leitor, não com outras estruturas. Mas houve, sim, mais de uma vez, ocasião em que eu, apesar de ter informação, fui levado a não divulgá-la em função de consequências que, na minha maneira de ver, ou eu trairia uma fonte ou iria prejudicar quem estava sendo reportado naquele momento. Interessante. Não é algo gostoso. É uma sensação bastante chata que você fica, puxa vida, eu poderia ter dado essa notícia. Poxa, é realmente desconfortável. Não há conforto nenhum. É preferível o desconforto de dar uma notícia e eventualmente vê-la desconfirmada por alguma circunstância é menor do que o desconforto que você tem quando não dá uma notícia sabendo que você a tem na mão. Não tenha dúvida. Pelo menos eu sinto assim. Pelo menos eu sinto assim. De todo modo, eu tenho certeza que em nome da credibilidade, em nome
do respeito para com a fonte, para com o retratado. Em alguns momentos você é obrigado a tirar, vive, né? Você é obrigado a tirar o pé. Uhum. Lamentavelmente. Muito bem. Falando um pouco sobre Fórmula Indy. Ano que vem teremos muitas mudanças na categoria, mudanças sobretudo de pilotos, né? O Hélio ganha a companhia do Juan Pablo Montoya na Penske, o Tony vai para a Chip Ganassi, o Sebastian Bourdais vai para a KV, a Simona ainda não sei para onde vai. Enfim, tantas mudanças. Os motores da Honda passam a ser biturbo, como os da Chevrolet. Até esse ano, para quem não sabe, os motores da Chevrolet são biturbo e o da Honda é um turbo só. Aí você fala, mas é óbvio que o Chevrolet leva vantagem? Mais ou menos, porque os turbos da Chevrolet são de pressão, dá um exemplo, pressão 0,5 cada um, e o da Honda é 1. Então, no final das contas, eles se equivaleriam. Só que na prática, alguns se dão melhor em algum tipo de circuito e outros se dão melhor em outros. No final das contas, um carro da Honda foi o campeão, mas o de construtores foi a Chevrolet, né? Então, existe um meio termo que se chega para a equalização desses motores, ainda que diferentes. Ano que vem, ficam todos iguais. Você acha que todas essas mudanças de pilotos, de motores e até de calendário, que ano que vem está mais compacto, ano que vem serão 5 meses de corrida e um fim de ano que pode trazer novos encaixes. O que você acha que isso agrega para o produto Fórmula Indy para o telespectador? Olha, sem dúvida o campeonato vai ficar muito mais agitado, porque você tem uma proximidade das etapas, você tem uma situação que você vai colocar em prova a capacidade das equipes se recuperarem diante de algum problema. Aí vai valer muito uma estrutura de uma equipe como a Penske, como a Ganassi, como a Andretti. E em termos de competitividade na pista, eu acho que aumenta, porque não tenho dúvidas que um Tony Kanaan vai chegar na Ganassi, vai precisar de meia volta para se adaptar e já vai conseguir fazer uma temporada de pé embaixo logo nos primeiros treinos. O Montoya, que apesar de estar longe do monoposto, tá em atividade constante em função da NASCAR. E pelo talento está perdendo peso, né? Ele disse que está perdendo peso para se readequar ao mundo monoposto. Não sei se isso é verdade. A última vez que eu vi o Montoya, ele estava um pouco além do que parece ser o padrão de um piloto de monoposto. Então, se ele está perdendo peso, é porque ele está sentindo a necessidade. O pessoal falou que não ia caber dentro do carro. E vai se sentir melhor. Mas ele seguramente está vindo muito motivado. A Penske não contrataria um piloto em fim de carreira. Exato. A Penske não contrataria um piloto que não tivesse motivação, que não tivesse capacidade de adaptação, que não tivesse talento para demonstrar na pista aquilo que ele construiu ao longo dos anos, seja na própria Indy, depois na Fórmula 1, agora na NASCAR. Então eu acho que ganha todo mundo com a vinda do Montoya para Penske. Lógico que haverá uma necessidade de reconstruir a estrutura, porque uma coisa é você ter 3 carros, eventualmente, como aconteceu esse ano com o EJ Allmendinger, que é uma pessoa fantástica. Quem tem a oportunidade de conhecer o EJ está diante de uma pessoa que vai te fazer rir o dia inteiro, que ele é muito gente boa. Agora, outra coisa é você precisar de uma estrutura para todo o campeonato. Então, claro que o fator humano conta muito, a maneira como as pessoas se entrosam, a maneira como se troca informação e, principalmente, com várias provas interligadas, a maneira como essas pessoas se mostram diante de pressão. Esse ano, incluindo o primeiro final de semana de testes da Indianápolis, foram 9 finais de semana ininterruptos de corridas, de atividade de pista de um final de semana. O que pesa, sobretudo, do lado humano, profundamente. Né? Houve uma prova, que agora me falha
a memória qual delas, que o Hélio perdeu uma volta, perdeu um qualifying porque faltou combustível. Aquilo foi um erro banal, mas que, sem sombra de dúvida, foi motivado pelo cansaço, pela quantidade de trabalho que foi muito grande. Tanto que a Penske, em todas as oportunidades que surgiram nesta temporada, deu mini férias para o seu pessoal, para que ao voltando para a sede na Carolina do Norte, o pessoal pudesse dar uma respirada, né? Mas vai ser sim uma prova muito grande para os pilotos, obviamente, mas no meu modo de entender, principalmente para a estrutura de apoio, para o pessoal técnico, para os mecânicos. Maravilha. Outra faceta que talvez algumas pessoas não conheçam é que você foi editor da revista Race. Verdade. Por muitos anos, inclusive eu fui assinante da revista também por muitos anos e tive o prazer de ler várias matérias suas, várias matérias que você escreveu, seja que você coordenou como editor. Conta da experiência de ser o editor da maior revista do Brasil, e à época eu acho que era a única, se não me falha a memória, de automobilismo, que era na época quinzenal, não é? Depois foi mensal. A história da Racing, para mim, começou por intermédio do Marco Zamponi, nosso querido, maravilhoso Marco Zamponi, que nos deixou recentemente. O Zampa foi uma das pessoas mais especiais que eu conheci na vida. Independentemente de ser dentro ou fora do automobilismo, dentro ou fora do jornalismo, Marco Zamponi é uma das pessoas mais especiais que eu conheci na minha vida. Então eu tenho saudade do Zampa enorme. E foi por intermédio dele que eu fui para lá como editor executivo. A Isabel Reis e o Sérgio Quintanilha, na época, nos contrataram o Zampa para ser o editor-chefe, e por intermédio do Zampa eu fui. Ficamos lá alguns meses, na época a revista era mensal. Depois virou quinzenal. Aí ele saiu porque ele tinha várias atividades e eu passei a ser editor-chefe. E foi no meu mandato, vamos chamar assim, que a revista se tornou quinzenal. E é um desafio do qual eu me orgulho bastante, porque foi uma guinada bastante grande na rotina da revista, mas a gente conseguiu fazer uma revista quinzenal e, lógico, eu só coordenei esse processo. Eu tinha uma equipe maravilhosa, formada pelo Vinícius Zambelli, que hoje é diretor de redação. É um chefão lá, não sei se pode falar aqui, mas é um pica grossa. Né? Eu tinha a Thalita Nadri como repórter, e além do pessoal de suporte técnico, o Pedro Iraoka, que era o Bates, o Ney, que eram diretores de arte, né? E fizemos um trabalho bastante intenso, cometemos muitos erros na tentativa de acertar, trabalhando contra o relógio, mas também fizemos algumas coisas interessantes. É uma fase da minha carreira que não só me orgulho, tive muito prazer em conviver, em viver aquela fase, claro, com muita briga, muita tensão, mas olhando para trás, foi um momento muito especial. E você acha que o mercado editorial de revistas de automobilismo, por exemplo, hoje a gente tem a revista lá do Flávio Gomes, que ela é eletrônica, é digital. Você acha que esse é um novo caminho que supre a via impressa? Acho que são dois caminhos paralelos ou continuaria apostando no papel? Há uma realidade que não dá para fugir. Uma revista impressa, os obstáculos são muito grandes. Logísticos, inclusive. Logísticos e custo de impressão. Então, hoje, no mundo inteiro, você tem as revistas digitais. Autoesporte, inclusive, né? Exatamente, você tem todas essas opções. Então, é um caminho bastante interessante em função das ferramentas que nós temos hoje. Mas eu ainda sou de opinião que a revista
impressa, ela tem espaço, não como tinha, mas ela ainda tem espaço no que se refere a matérias aprofundadas, de grandes levantamentos históricos, de grandes análises. Então eu não vejo, com o mesmo pessimismo que muita gente vê, no sentido de ver acabar por completo a revista impressa. Interessante você falar isso. Mas ela não tem efetivamente, mas aquela capacidade de suprir o leitor de informação, porque esse papel hoje é da internet. Agora, a análise, o grande levantamento histórico, não adianta você fazer grandes matérias. Por exemplo, se você olhar no meu site, a matéria, essa matéria do Massa, que sozinha deu mais de 15 mil acessos até agora em uma semana, a matéria tem 5, 6 linhas. Quer dizer, é pá, pum, a notícia. Eu acho que esse é um papel legal da internet. Né? Mas o que não impede a análise do levantamento histórico, mas isso no papel ainda tem um peso grande. Inclusive, é interessante você falar isso, porque a Racing, se você analisar nas últimas edições dela, exatamente está com capas históricas, né? Primeiro foi uma do Ayrton Senna, que inclusive é uma edição mais cara, custa R$20, mais grossa, com acabamento mais detalhado, papel diferenciado, uma edição mais grossa. E no final da edição tem as notícias daquele período, mas 80% da revista era a tração histórica do Ayrton Senna. Depois veio a mesma coisa com o Nelson Piquet e atualmente está no Emerson. Então, e pelo que eu vejo, até me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que não é nem mensal. Eu acho que fica por um certo período maior nas bancas, essas edições especiais. Eu sei que nessa última fase ela deixou de ser quinzenal, voltou a ser mensal, e hoje está dedicada a esse nicho que eu falei. Histórico, né? Sem deixar de lado as parcerias, as divulgações, mas priorizando o lado histórico, priorizando as matérias mais analíticas, mais aprofundadas. Entendi. E perguntas dos nossos internautas. Aliás, eu vou fazer já a primeira pergunta do nosso prêmio. Letícia, traga o nosso prêmio que a gente vai sortear, essa sacolinha branca ao lado da porta aí do nosso switcher. Traga para eles que eu vou fazer o sorteio aqui para quem responder primeiro a pergunta que eu vou fazer. Pode jogar. Você não é a Letícia. Não, você não é a Letícia. Pode dizer que você deixou crescer um adereço que não me interessa muito. Mas, enfim. Vamos aqui. Esse é o kit da Seletiva Petrobras. Deixa eu ver se vale a pena, pessoal. Vale. Um super boné e uma super camiseta. Legal, vale sim. Quer ver? Não, eu vou mostrar. Aqui. O boné bordado da Seletiva Petrobras, 2013, muito bacana. Muito legal mesmo, e é bordado, coisa fina, não é aquele silk que descasca na primeira sessão de sol que você pega. Tem essa camiseta também novinha, está dentro do plástico ainda, com os dizeres da Seletiva de Cards Petrobras, e vai ser sorteado para quem responder primeiro a pergunta que eu vou fazer agora. Você vai pesquisar e me diga, vamos ver aqui, quem são os finalistas da Seletiva de Kart Petrobras? Quem são os finalistas? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, são 12 finalistas. Eu quero que você copie e cole no nosso chat os 12 finalistas. Não precisa ser uma ordem específica. Copie e cola. O primeiro que fizer isso aqui no nosso chat e for do Brasil vai levar esse super kit de prêmio. Enquanto isso, vamos fazer aqui a pergunta do povo. O povo quer saber. Eu gostaria de saber as chances do Felipe Nasser para a Fórmula 1 em 2014. E se não, o que ele iria fazer? Continuar na GP2 ou se reserva de alguma equipe? Bom, pelo que a gente sabe, ele quer ser reserva de uma equipe, né? Olha, não escrevi. Aquele reserva que fala. Que corre de sexta. Como foi o Hülkenberg em 2011 e como foi o Bottas em 2012.
Isso vai ser facilitado com o novo formato que a Fórmula 1 vai adotar em 2014 dos treinos livres. O primeiro treino mais longo. Exatamente. Você sabe que as equipes grandes disseram que não é bem assim, né? Eles falaram que, na verdade, as equipes grandes vão continuar... É o seguinte, ano que vem, os treinos de sexta-feira é 1h30, 1h30. Esse ano, até esse ano. Ano que vem vai ser 2 horas, 1h30, não é isso? E aí, com a esperança de que os pilotos novatos fossem melhor aproveitados nas primeiras sessões. As equipes grandes disseram, pra gente não interessa, a gente só vai continuar usando 2 horas com os nossos pilotos mesmo. Porque o tempo de... Por exemplo, o cara andou com o carro da McLaren, o Kevin Magnussen, que é um que estaria cotado para um dia correr na McLaren. Ele corre durante 1 hora no primeiro treino. Até ele sair, reajustar o carro para o gosto do novo piloto, já terminou o treino. Porque demora entre meia hora e 1 hora para reajustar o carro inteiro. Isso sem entrar no mérito, o setup, que também teria perdido, porque a hora que o cara entrar, ele já terminou o treino, né? Para as equipes grandes, isso não vai fazer diferença. Entretanto, para as equipes de média, para trás do grid, isso faz diferença porque hoje a gente sabe que o posto de piloto de testes também faz parte de pacotes comerciais. Sim. E isso vai permitir, esse novo formato vai permitir que as equipes coloquem, sim, os pilotos no treino maior, para experimentar, sim, para desenvolver coisa, mas também, e eu diria que principalmente, para dar vazão aos pacotes comerciais. Interessante. E ano que vem vai ter um jogo de pneus específico para os pilotos mais jovens, não é Exato, isso? exato. Então, por exemplo, vamos supor, a Williams vai correr com o Massa e com, ao que tudo indica, o Valtteri Bottas. Mas aí, por alguma razão, eles têm um novato e eles querem colocar o novato no lugar do Bottas no treino. Para esse piloto, eles vão ter jogo de pneu a mais. Exatamente para incentivar que ele corra, que ele use e que não fique economizando pneu visando os outros treinos do fim de semana. Se você não usar o pneu, volta para a Pirelli. E se você não usar um piloto de teste naquele período, você não vai ter esse jogo extra. É, interessante. Agora, a resposta... Voltando do Nasser. Eu tenho convicção que ele tem já um pré-contrato com alguém. Mas se diz para essa posição de piloto de teste? Note, o que é esse pré-contrato? É uma alternativa que foi criada para o piloto ter algum vínculo, por menor que seja, com a Fórmula 1, até para falar em nome da categoria nas suas buscas comerciais, nos seus acordos. E a equipe, por seu turno, tem um vínculo com o piloto que pode vir a ser uma grande aquisição no futuro. Isso, obviamente, dura um determinado período, não é nada... Por exemplo, Bianchi e Ferrari. Exato. Logicamente que isso não garante nada, mas é um diferencial na hora de negociar patrocínio, na hora de estabelecer parcerias e principalmente na hora de conversar com outras equipes. Eu acho, ninguém me falou, nunca escrevi isso e não estou afirmando. Agora, eu, Américo, tenho essa impressão. Um piloto do nível do Felipe, que está disputando o título esse fim de semana. Exatamente, com a estrutura que ele tem, com a estrutura humana que ele tem, por intermédio do empresário, por intermédio da família. Amir Nasser é uma das pessoas mais capacitadas que eu tive o prazer de conhecer nesses meus anos de automobilismo. Eu tenho certeza que um diferencial fundamental na carreira do Felipe é o tio, que consegue criar situações de modo que o piloto na pista possa se concentrar naquilo. Os méritos do Amir, hoje, eu sei que são inegáveis, mas hoje são desconhecidos, porque a gente, evidentemente, está diante de uma carreira que tem informação e muita coisa é segredo. Mas eu acho que ele já tem algum vínculo e a presença do Felipe o ano que vem vinculado de alguma maneira a algum time de Fórmula 1, eu acho que é muito provável.
Não posso afirmar porque não tem essa informação. E provavelmente exatamente na função de terceiro piloto que corre às sextas de manhã, né? Que, inclusive, é o que ele abertamente diz. Talvez se ele conseguir algo a mais, seja um grande upgrade, e talvez ele tenha dito exatamente isso para tirar um pouco da expectativa. E eu acredito que ele esteja se preparando, dada a dificuldade de assumir um posto de piloto titular. Dificuldade financeira, vamos deixar bem claro. Porque hoje em dia o que manda é o patrocínio. 5? Olha, que absurdo. Tá bom. Menina aí veio dizer que só tem 5 Falta minutos. 5 minutos para o programa acabar. Cara de bravo, né? Você vê? Pois é, quem manda tem poder. Então, eu acho que esse vínculo permite estar convivendo naquele ambiente. Se vai dar certo, se vai ser útil, é outra história. São outros 500. Mas é o passo possível. É o passo possível. Inclusive porque ano que vem ele não vai ter o dinheiro da OGX, né? Ao que tudo indica. Eu acho que não tem mais. Então. Mas isso... Porque é uma questão de foco. É uma questão de foco. O seu foco qual é? A Fórmula 1? Ok. Obrigado. Se o seu foco é Fórmula 1, ficar ali perambulando pelo paddock tem um peso, tem uma importância. Você fala com as pessoas, vê e é visto. Exatamente. Né? Tanto é verdade isso, que você indo numa prova de Fórmula 1, você tromba com muitos pilotos que estão tentando entrar ou que estão tentando voltar na categoria, que estão ali frequentando aquele ambiente. Agora, não faz sentido passar por um período destes se o seu objetivo é outro. Quer dizer, eu não quero mais isso aqui, vou correr na Indy. Vou ficar perambulando no paddock da Fórmula 1 para quê? Exato. Vai para lá. Ou então, eu quero Fórmula 1, mas não apareço mais lá e vou andar de outra coisa. Cada um tem que saber tem o seu objetivo. Cada um tem capacidade suficiente para traçar o seu caminho. Para a gente que está do lado de fora é muito fácil dar palpite. Entendi. Mas as opções existem e cada um faz a aposta que lhe parece mais correta. Eu torço muito. Eu acho que o futuro do Felipe é a Fórmula 1. Eu penso que ele estará na Fórmula 1 mais cedo ou mais tarde, porque ele é um piloto, além de ser talentoso... Ele é muito cerebral. Ele é bem formado. Ele é um garoto bem formado, automobilisticamente falando, desde o berço. Ele não está caindo de paraquedas em lugar nenhum. Cada passo do Felipe é muito bem pensado por ele e pela família. Família de profissionais de automobilismo do primeiríssimo time. Inclusive, eu queria manifestar aqui o meu abraço para a família Nasser, que sofreu um revés recentemente com o falecimento do Vitor. Primo do Felipe. Exatamente, eu tive a oportunidade de várias vezes estar convivendo com essa família. Eu sei o quão importante é o laço familiar, o quão importante é a união deles, e eu tenho certeza que foi uma dificuldade que a gente não tem condição de imaginar. Mas, como a vida segue, até em homenagem ao Vitor, desejo que o Felipe eles estão caminhando. Se Deus quiser, vão se recuperar dessa. Bom, já temos um ganhador da nossa promoção, e o ganhador é o Danilo Silva, que respondeu em primeiro lugar quem são os finalistas da seletiva de kart da Petrobras. Danilo Silva, mande seu endereço para contato@joseinácio.com. O e-mail é contato@joseinácio.com, que eu vou mandar para você o nosso super kit da seletiva Petrobras, que aqui está lindamente esperando por você, perfumado com o cheiro de Letícia, que está lá agora comandando as câmeras de televisão para a gente. Mais perguntas? Até que ponto? Vou fazer uma outra pergunta que é do Israel. Aliás, tem muita gente aqui. O Nelson Morac, o Danilo Silva, Felipe Peixoto, Franco Bezerra, quem mais? Gilmar Novak, César, Henrique Araújo, João do Cassino, Nilo Rigoni, Franco Bezerra, Manuel Palma Neto, Arthur,
E bastante gente, muita gente mesmo, fico muito feliz que o nosso chat está bombando. O Júnior também está aqui, o Kaique Neves, Olim, todo mundo está aqui. Pergunta que o Israel fez e que eu vou refazer é: até que ponto a dominância de uma única equipe, como a Red Bull e no caso o Vettel, cansa o telespectador? Porque se a gente for pensar, isso é um fenômeno recente. É um fenômeno que começou com o Schumacher. Um cara ganhar 4, 5 títulos de uma batelada assim, pá, 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 pá. Isso é uma coisa da Fórmula 1 moderna, onde uma equipe com certa estabilidade de regras consegue estabelecer uma hegemonia até que o ciclo se quebre. Mas são ciclos mais longos. Se a gente for pensar, a própria McLaren em 89, entre 88 e 90 e 91 levou 4 títulos também. Só que pelo menos foram 2 pilotos se alternando nisso. Você acha que cansa o telespectador ou você acha que quem gosta de Fórmula 1 liga menos para isso? O espectador comum, e o comum que eu digo é aquele espectador que está porque tem alguém da sua nacionalidade eventualmente ganhando, cansa. Entendo. Mas para quem gosta e entende um pouco mais. Para aquela pessoa que gosta de automobilismo, independentemente de estar torcendo para A e para B, ele entende que é uma fase, que é um ciclo. Esses ciclos vão e voltam. E esse ciclo, inclusive, já teve brasileiro. Exato. Ciclo. E aí é que está. Eu acho que a grande desgraça do automobilismo é a comparação. Se você se sentar para ver uma prova de Fórmula Indy predisposto a comparar com categoria A ou categoria B, você está predisposto a não curtir tudo que aquela categoria te oferece. Então, eu acho que a melhor maneira de curtir uma prova de qualquer categoria é identificar tudo que ela tem de bom. E nós estamos falando desde uma corrida, não importa se é uma corrida de Fórmula 1, se é uma corrida de golzinho, bola, que tem aí em Interlagos, ou se é uma corrida de kart, que eu adoro, o kart é fantástico. Cada uma delas tem a sua particularidade, cada uma delas tem a sua razão de ser, cada uma delas tem os seus pontos absolutamente, o seu encantamento, gostei da palavra, e vou usar. De modo que se você se permitir entrar na viagem daquela categoria, dos encantamentos que ela tem, gostei da palavra, dos encantamentos que ela tem, você vai curtir o automobilismo numa outra esfera. Agora, se você, obviamente, ficar comparando... e o pit stop é mais lento. Né? Aí, realmente, é a mesma bobagem de estar comparando o Vettel com o Schumacher com o Ayrton. É isso. Caramba! Circunstâncias completamente diferentes. Sabe? Que honra, que privilégio da geração, da minha geração, da sua, de poder ver, no meu caso, eu vi Ayrton, eu vi Nelson, eu vi Schumacher, como diz que é o correto, estou vendo o Vettel. Olha o privilégio de ver esses talentos. Para que ficar perdendo um tempo? Porque o Ayrton não sei o quê. É interessante você falar dessa coisa do não comparação, porque o Fernando Alonso, semana passada, ele usou um capacete, que inclusive ele vai poder usar novamente, porque ele não marcou nenhum ponto, comemorando 1.571 pontos, o maior pontuador da história da Fórmula 1. E é um recorde meio pífio, na verdade, hipócrita, porque mudou a pontuação completamente na Fórmula 1. Antigamente, no tempo do Ayrton, no tempo do Prost, etc., ganhava-se 9 pontos pela vitória, veio dizer que acabou. Ele tinha dado 10 minutos, mas foi suspenso pelo visto. Ganhava 9, 10 pontos e tinha 16, 15 corridas por ano. Hoje, quase 20 etapas por ano, quase. Os carros não quebram, portanto tem muito mais chance de pontuar. E o ganhador ganha 25 pontos. Mas ele não pensou em nada disso. É interessante esse seletismo. Mas só fazendo uma amarração. Se a gente embarcar neste raciocínio, a gente vai questionar também os números do Schumacher, que ele é, sem dúvida, um gênio do esporte. Sim, mas já foi um pouco mais beneficiado pela maior sobrevivência dos carros que não quebravam tanto. Mas a situação permitiu que ele construísse números que não seriam os atuais em outras circunstâncias. Então, repare que é muito complicado você ir nessa balada da comparação. Da comparação pura e simples, porque ela não é nem pura nem simples. Bom, nosso programa está acabando.
façam as suas perguntas para o meu Twitter, mande essas perguntas que não foram respondidas, @InácioF1, mande essas perguntas que eu reencaminho todas para o Américo, que deixa agora o seu contato, deixa o seu site, seu Twitter, seu Facebook, seu e-mail, o que você quiser deixar para os nossos internautas. Primeiro, muito obrigado por ter permitido que eu batesse esse papo com vocês. Eu que agradeço. E convido a todo mundo a dar uma visitinha no www.diariomotorsport.com.br. Lá tem todos os contatos, tem encaminhamento para todas essas redes que você falou. E é uma maneira que eu tenho de tentar fazer um jornalismo que eu suponho é do agrado do leitor e com certeza me motiva muito. Bom, eu agradeço a presença de todos vocês aqui no nosso chat. As perguntas que não foram respondidas, reitero, mande no Inácio F1 no Twitter, que eu repasso para o nosso querido Américo, que vai responder as perguntas. E ao ganhador do Super Kit da Seletiva Petrobras, parabéns, a ideia é que semana que vem tenha outro sorteio de prêmio aqui no programa, só para quem assiste ao vivo e participa aqui do nosso chat. Até semana que vem e muito obrigado. Tchau, tchau.